De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família, 3h19 desta tarde de sexta-feira. Aqui em Pinheiro, São Paulo, a temperatura no momento é de 25 graus, a mínima prevista para hoje de 18. Tem informação de nuvens, porém não chove. As informações são sempre da Clima Tempo. Nós temos comentado muito a respeito do verão, das chuvas e assim por diante. As pessoas elas sempre acham que o uso do protetor solar, a fazer a fotoproteção na pele, só deve acontecer nas épocas de sol. Lê do engano. Para falar a respeito de proteção solar e fotoprotetores e muito mais, eu recebo pela primeira vez em nosso programa a querida doutora Beatriz Saoma, que é dermatologista, especialista em medicina capilar, tricologia clínica e transplante capilar e também membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina. Doutora Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com você. Agradeço o seu convite. Queria que a doutora falasse, apesar de super jovem, também é muito experiente na área da dermatologia. Fala um pouquinho, dê uma explanação sobre a sua formação. Eu sou formada há 15 anos como médica, né? Dermatologista eu já sou há 10 anos. E fiz também clínica médica, acabei fazendo um pouco de radiologia, porém eu não terminei a residência, fui para dermato. Hoje em dia o que eu mais atendo no consultório é a parte de capilar, de tricologia, né, a questão do cabelo e também a parte cirúrgica, que é o transplante capilar. E está muito em alta. Está super em alta porque isso veio com o Covid, né? Sim. Então, com o Covid trouxe esse boom de pacientes que existiam, porém não chegavam até o consultório. Então, isso está bem interessante a gente poder ajudar esses pacientes que estavam numa caixinha e o Covid mostrou, né? Tanto a queda de cabelo que o Covid traz, essa queda aguda e eflúvio telógeno, como os pacientes que já tinham uma queda importante e não se tratavam, ou se tratavam com profissionais não médicos. Então, Sim. Isso está sendo um prazer enorme estar recebendo esses pacientes no consultório hoje em dia. E principalmente eu estive acompanhando nas redes sociais da doutora Beatriz Saoma, vendo os resultados positivos dos tratamentos, né? Que eu acho que é importante. Sim, os tratamentos de cabelo são muito importantes. A gente tem uma parte que é uma parte muito que a gente tem que entender a fisiologia, né? Então a gente fala de calvície, queda de cabelo, a gente tem que entender o porquê, né, que precisa ser tratado com o médico. Então a gente tem uma conscientização que, por exemplo, a calvície, que é a queda de cabelo mais comum, né, que existe hoje, é que mais a gente tem aderência no consultório. Então, a calvície é um tipo de queda de cabelo que envolve fatores genéticos. Então, você poder educar o paciente que existe uma mutação, né, dentro do organismo dele que leva à calvície, que precisa ser tratado cronicamente, é algo que a gente está educando em consultório, que não é só vir, passar uma prescrição e o paciente usar em casa. Existe um acompanhamento para esse resultado ser bem efetivo. Perfeito. Hoje a doutora fala conosco a respeito de proteção solar, de fotoprotetores e assim por diante. Quando que a gente descobriu, ou quando que a medicina descobriu os benefícios e os malefícios do sol? Então, gente, achei assim, é muito interessante que em 1807, mais ou menos assim, a gente teve um médico, Palme, na Inglaterra, que começou a observar as crianças, tá? Crianças de baixa renda. Essas crianças de baixa renda apresentavam baixa estatura. Então, elas foram crianças que denominamos raquitismo, né? Esse não desenvolvimento ósseo por falta de cálcio. Porém, essas mesmas crianças que a gente tem com baixa renda socioeconômica, que moram na Índia, não apresentavam raquitismo. Daí veio a grande sacada. Poxa, o sol é muito benéfico. Ou seja, pacientes com mesma falta de alimentos, de nutrientes, em locais diferentes, uns cresciam, outros não. Por quê? Porque o sol é necessário. Para quê? Para a absorção da vitamina D e a transformação dessa vitamina D, que vai passar pelo fígado, pelo rim, e um dos fatores é a produção de cálcio. E o cálcio vai ser o quê? Vai mineralizar a estrutura óssea e fazer a criança crescer. Então, a gente viu quanto a criança da Índia, que também tinha deficiência nutricional, crescia, e da Inglaterra não, pela falta de sol. Então, isso foi muito interessante. Nós moramos aqui no Sudeste, né? Então, assim, o Sudeste, muitas pessoas trabalham em locais fechados. Lá no Nordeste, a gente vê as pessoas mais alegres, felizes, né? Com o sol brilhando. Então, todo mundo termina tomando sol. Sim. Isso também se explica por que as pessoas têm uma deficiência muito grande de vitamina D em regiões onde não
tem a exposição ao sol, como também até na Europa? Sim, o que acontece? Quando a gente se expõe ao sol, a gente recebe o sol, basicamente a radiação ultravioleta B, tá? Que vai produzir, né, a vitamina D quando a gente tem esse recebimento de radiação na pele. Então, o que acontece? Nós que estamos em países tropicais, também tem a ver, a gente está perto da linha do Equador, tá? A gente vai receber esse sol e vai produzir vitamina D. 90% da nossa vitamina D ela é endógena, ela vem realmente dessa absorção do sol. Então, as pessoas que estão realmente, vamos dizer, enclausuradas, vão ter geralmente um déficit de vitamina D, tá? Então, acontece sim, muitas vezes exige um suplemento extra, tá? Doutora, quando a gente também fala a respeito dessa vitamina D, para absorção, inclusive, do cálcio, tem pessoas que falam assim, tem que tomar muito cálcio. O cálcio ele deve ser consumido principalmente na primeira e na segunda infância, né? Sim, sempre a gente tem que estar, né, suplementando cálcio. As crianças precisam, que a maior fonte é o leite, né? Precisa do cálcio, porque existe a ligação, né? E seus derivados, obviamente. Então, porque existe essa questão do colicalciferol, que vai se formar no rim, né? E o que acontece? Esse hormônio, no intestino, vai ser absorvido para a gente poder puxar os nutrientes da dieta oriundos do cálcio. Então, a gente tem que ter essa absorção no intestino. Então, a gente precisa das duas coisas. A vitamina D para produzir, que atua como um pré-hormônio, e o cálcio da dieta para se ligar a esse colicalciferol e ser absorvido no intestino. E aí, usado em todo o nosso organismo, né? Não só no osso, né? A gente fala muito ósseo, mas quase todos os nossos órgãos, eles necessitam de cálcio. E o que é a RUV e como que ela atua no paciente, no ser humano de modo geral, né? Então, gente, a radiação ultravioleta é a radiação solar, tá? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de radiação, a ultravioleta A, a B e a C. A A é a que penetra, passa no vidro, não adianta a gente ter vidro, ter película, a UVA vai passar, tá? Então, a UVA, ela atinge toda a Terra, ela não é filtrada pela camada de ozônio. A UVB passa, mas passa pouco, tá? E o VC praticamente todo é filtrado pela camada de ozônio. O que a gente tem é que a UVA ela penetra muito profunda na nossa pele, na nossa derme, causando os danos de envelhecimento e, com o tempo, como é dose dependente a radiação, com o tempo a gente vai ter o quê? Os efeitos maléficos desse sol, que é o quê? Aparecimento de sardas, né? Os lentigos, do melasma, do envelhecimento da própria pele. Às vezes os pacientes já têm tendência a ter muitos nevos, muitas pintas, e com a radiação vai aparecer mais ainda. A gente fala que são os elementos extrínsecos que a gente pode ver, mas tem também os elementos intrínsecos que essa radiação causa. O que é? A radiação entra dentro da nossa célula, causa uma inflamação e ao longo do tempo essa célula inflamada, ela vai sofrendo mutações que uma hora pode chegar ao quê? Ao câncer de pele, né? Melanoma e o não melanoma, que seriam os cânceres carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. E isso é o que a gente tem que tomar maior cuidado hoje, né? É o Quais câncer são as de barreiras pele. mais naturais, assim, para essas radiações? Então, o nosso organismo, né, como é muito belo, a gente tem várias barreiras naturais, que, por exemplo, é o nosso cabelo, que ele absorve radiação ultravioleta, né, os pelos, né, e a nossa melanina. Isso é muito importante, a gente entender a melanina. Por que muitas pessoas, né, falam, você é mais morena, você tem mais proteção ao sol? Realmente é, porque todas as nossas células aqui da pele vão ter esse pigmento dentro de uma organela chamada melanossomo. E quando a gente sofre essa radiação, né, a gente tem uma inflamação que acontece. A melanina é rompida, ela é jogada para fora da célula para proteger o nosso material genético contra a ação do sol. E nisso que acontece a pigmentação, o bronzeamento, tá? Sim. Então, na verdade, a melanina, quando a gente se bronzeia, a gente está o quê? Fazendo um efeito protetor para o nosso organismo. Então, pessoas vão achar maravilhoso, né, Fábio, ficar bronzeada, mas ao mesmo tempo não está vendo os malefícios que isso está trazendo dentro do nosso organismo. Todo esse processo inflamatório, de radicais livres, que conforme vão passando o tempo, pode se transformar no quê? No câncer, que é isso que eu estou aqui para conscientizá-los sobre o câncer de pele, tá? Quais são as barreiras mais físicas, né, sem falar ainda dos fotoprotetores, que a gente tem hoje no mercado à disposição? Então, o que eu gosto de falar é a gente pensar assim, crânio-caudal, da cabeça aos pés. Então, vamos começar. Primeiramente, cabelo, né? Então, como a gente vai fazer? Além de proteger a gente também tem que ajudar esse cabelo, né? Então, as mulheres podem se proteger com boné, chapéu, viseira e os homens também. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Sim. Que estão coisas muito bacanas que a gente pode fazer
uma proteção, ficar bela e tem fotoproteção. Então, tem muito material hoje em dia no mercado com fotoproteção, Bacana. tá? Para fator de Não é um ultravioleta. tecido, não é um tecido comum, gente. Não é um tecido comum, é um tecido com UV. Interessante também a gente optar por tecidos que a trama é mais fechada, ou seja, a radiação penetra menos. E tem também a certificação, olhar se a empresa que vocês estão adquirindo esse material está certificada, tá? Perfeito. Porque existem materiais hoje que não dá para confiar. Então, olha, a gente tem várias, né? Olha só esse, que você acha, Fábio? Lindo, dá até para ir Esse pro é Zoc. super bacana, né? Então, a gente tem, olha, eu trouxe várias ideias para a gente ver que a gente tem que fazer uso, né? Sim. Essa viseirinha para a gente estar mais descontraído. Deixa eu ver aqui um que eu gosto. Ah, esse aqui é meu predileto, Fábio. Eu gosto muito dessa. Que bacana. Acho essa tão bacana, sim, olha daqui que eu só. te ajudo. Acho essa daqui tão bacana, porque ela é molinha, sabe? Às vezes você faz exercício físico, olha. Uma gracinha Linda, essa, né? linda. E elegantíssima, né? Super bonita. E aí, depois que a gente pensa na cabeça, a gente vai pensar o quê? Primeiro as Olha. barreiras físicas, né? A gente vai pensar na parte aqui solar. Então, a gente tem que também pensar nos olhos, gente. Os olhos, o que acontece? Existe a catarata, não sei se vocês já ouviram falar, né? Catarata. O que é a catarata? Uma pelinha que se forma em cima da membrana do globo ocular. Então, a catarata, ela vai ser também ativada ao longo do tempo. A gente pode adquirir essa doença por conta do sol. Sério, do sol eu não Do sabia, sol. a primeira vez. É, a catarata e também a degeneração macular da retina. Então, a retina é que faz a gente praticamente enxergar tudo. Sim. E ocorre uma degeneração. Isso são problemas crônicos, mas também tem um agudo. Tem até algumas pessoas que perdem a visão transitória por conta do sol, tá? Ceratite. Então, gente, ó, óculos é super importante, né? A gente está sempre usando óculos com proteção, isso é muito interessante, tem que olhar. Não adianta comprar óculos baratinho, hein? Tem que ter proteção contra a radiação ultravioleta, tem que estar tudo certificado, porque às vezes a gente acha que está protegido e não está, né? Sim, ainda mais hoje Então, em às dia com vezes essa o barato invasão da sai caro. China, É, o barato né? sai caro, hein? Né? É verdade. Então, assim, óculos. Outra coisa que é muito bacana, que é pro dia a dia. Quanto tempo a gente morando em São Paulo, Fábio, a gente fica no trânsito? Sim, com certeza. Você sabe quanto suas mãos estão recebendo de radiação só de dirigir? Sim. A radiação UVA que passa no vidro e causa envelhecimento? Quanto? Muito. Por quê? Porque a mão, o que eu acho interessante, é onde mostra a idade. Sim. Fala a verdade. É Às vezes a verdade. pessoa tá com a cara ótima, mas aquela mão tá enrugada, E cheia aqui de também, pinta. olha, minha gente. Pescoço, mas aí o pescoço a gente tem que andar com muita coisa, né? Né? Então, você acha, a luvinha hoje também é uma coisa muito bacana, gente. Eu mesmo só saio com a luvinha no carro. Você sabe É um que quando item eu obrigatório. Quando eu comecei a trabalhar com a Ana Olha. Maria Braga no Note a Note na Record, ela usava e as pessoas achavam que era moda, mas não era, porque ela teve câncer de pele De também pele na mão. E a gente trabalhava juntos e ela usava sempre, tanto que ela desenvolveu todo um figurino em cima disso, Sim. justamente com essa proteção que é necessária. Gente, é super interessante. Aliás, para você ter uma ideia, a gente tem um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, nas recomendações lá, mostrando que Correia e colaboradores fez um experimento que durou 3 anos, mostrando as pessoas que ficavam expostas, não intencionalmente, como a gente está aqui, pegamos o carro para se locomover, saímos para almoçar, enfim, durante 3 anos. E foi visto que essas pessoas que não tomavam sol, apenas esse sol não intencional, mão e rosto, elas tinham um nível de vitamina D normal, sendo que tinham uma pele mais branca, que são as peles que geralmente têm uma deficiência de vitamina, né? Sim. Até porque eles nem se expõem tanto ao sol, geralmente. Então, a luvinha, vamos voltar aqui. Outras coisas que a gente tem também quando a gente vai à praia são os tecidos, né? Então, a gente pode ter o quê? A parte de vestuário, que eu acho bem interessante. Então, tem coisas muito bacanas, como essa saída de praia. Linda. Super legal, tá vendo? Vocês É da podem... sua coleção? É da minha coleção essa, Fábio. Tudo Linda. da minha coleção. Super bacana, né? Então, você tá de biquíni ali, você não tá toda hora retocando, só vai dar uma voltinha pela praia. Então, você usa as roupas. O maiô, Olha que é esse maiô, fundamental. super bacana, ainda ele é, olha, dupla face. Top. Então, olha, gente, vocês podem estar super elegantes, com filtro e com mais proteção ainda. Então, tem várias opções para vocês verem como o mercado está recheado de coisas legais. Lindo. Né? Me lembrou Olha a Miris isso. Lama, da Rosa Chá. Ai, meu São Deus, todos lindos, quase ó. ali. Não é? Super bacana, tá? Então, a gente depois vai montar uma malinha, né, Fábio? Sim, pra gente com mostrar as coisas da praia com tudo isso dentro, que não é tanta coisa quando você for sair de casa, Com né? Em certeza. direção rumo à praia, ou um sítio, um dia de piscina, que você sabe que vai ter radiação aí em vista.
Preocupamos-se com as roupas, com a proteção. Agora Sim. vem a hora dos protetores, Ai, dos hora protetores. Então, assim, gente, os protetores que a gente tem no mercado, tá? Os cremes, sprays, nós temos 2 tipos de protetor solar que a gente fala, que são os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos são os protetores físicos, são aqueles primeiros protetores que a gente não gostava de usar. Que a gente passava aquele protetor branco, sabe? Que nem aquelas propagandas que tinham antigamente, parecia uma pomada aqui no rosto. Pareceu Timbalada. Isso. Protetor adoro. físico. Esse protetor físico, ele é basicamente de dióxido de titânio e óxido de zinco. Ele faz proteção UVA, UVB, a luz visível também, ela causa fotoenvelhecimento, e o infravermelho, que é aquela luz que esquenta, ele também causa. Então, o protetor físico, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Esse protetor é um protetor manipulado, muito bacana. Eu oriento muitos, principalmente os pacientes que têm a pele que tem irritação, algum tipo de dermatite, eu costumo manipular, tá? Uso muito a farmácia de manipulação. E esse protetor físico, olha, é bem branquinho, ele protege contra todas... Ele absorve bem. Ele absorve bem, isso que eu falo, antigamente era muito difícil as pessoas passarem também pela cosmética, mas hoje, gente, os protetores estão maravilhosos, eles têm nanopartículas que acabam não ficando tão branco na pele, tá? Então, o protetor físico, ele tem essa característica mesmo de ser opaco. Porém, quando vem uma formulação ideal, com uma cosmética bacana, olha, dá para passar tranquilo na pele, né? Tem um cheirinho bom, né, Fábio? Sim, nossa. Maravilhoso. Sim. E a gente consegue estar com uma proteção bacana, que é o protetor físico, esse protetor branco contra todas essas radiações que eu falei. Tem tá? algum fator, assim, tem... Isso, o fator de proteção muito importante, né? Esse FPS. Como que a gente determina esse FPS? Muitas pessoas, a pergunta super comum. Gente, é o seguinte... Existe uma dose eritematosa mínima para cada tipo de pele. O que é isso? Significa o seguinte, se eu estou sem proteção solar e eu fico ali exposta ao sol e a minha pele tem um vermelhidão, né, que é o eritema, em 10 minutos, com o fator de proteção solar que eu optei como um 30, no mínimo tem que ser 30, tá? Pela recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o mínimo é FPS 30. Então, o que acontece? Se eu fiquei 10 minutos, a minha pele consegue ficar vermelha... Quando eu passo a proteção solar número 30, significa o quê? Que eu vou ter 30 vezes mais proteção para minha pele ficar vermelha. Ou seja, para minha pele ficar vermelha com um fator de proteção solar 30 exposta, eu vou ter 300 minutos para chegar nessa vermelhidão. Então, é isso que significa o FPS. Que bacana, tá? Que explica... Nunca tinha ouvido falar, olha, são 20 e poucos anos, mas que bacana. Sim, é isso. Então, se a gente, por exemplo, se eu fico 15 minutos exposta ao sol e tem uma vermelhidão, um eritema, se eu usar um fator de proteção 30, eu vou ter o quê? 30 vezes... Mais proteção. 30 vezes 15, tá? Para eu ficar vermelha. Então, por isso que a gente fala também de reaplicar o protetor a cada 2 horas. Quando entra no mar ou na piscina, entra no mar, imediatamente vai se secar e vai reaplicar sempre. O suor excessivo para quem pratica esporte. Secar bem a pele para aplicar, porque senão a pele vai, né, a água vai brigar com o protetor. Secar bem, aplicar. A gente pede para guardar de 15 a 20 minutos antes de se expor ao sol ou à água novamente, tá? Tem uma quantidade mínima de aplicação de um fotoprotetor? Existe, gente. Existe uma quantidade mínima que é a regra da colher de chá. Já ouviu falar? Não. O que é essa regra da colher de chá? É uma regra, né, gente, tudo que eu tô falando aqui tá baseado em dados científicos. Então, o que é? Bom, cabeça, pescoço, tá? Aqui, essa região, 1 colher de chá é o ideal aplicar nessa região. 2 colheres de chá para tronco, tá? Então, seria aqui, tórax, todo o tronco, 2 colheres, 2 colheres. 1 colher para braço e antebraço, para cada um. E as pernas são 2 colheres de chá para cada perna, tá? Isso é o ideal recomendado pela regra da colher pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Que maravilha. Vamos repetir para o pessoal de casa que essa regra é fundamental. Nunca ouvi falar. Depois vou pedir para colocar a regra da colher, uma figurinha para vocês, tá bom? Tem um complementinho aí, vocês já vão ter o segmento. Tem na tela? Olha, eu acho que pode estar na tela, tem que ver com a produção. Ver, produção, se tiver, pra gente colocar, me avisa, porque a gente já chama. Tá. Tem? Então tem sim, olha lá. Não. E foi da radiação que a gente já falou, gente, isso. Que está mostrando a radiação UVA, UVB, UVC. Olha isso. Olha só que fotodano importante, que envelhecimento importante de um lado e do outro não temos. Isso daí é um caso que eu queria falar para vocês sobre a radiação ultravioleta A. Foi visto, acompanhado algumas pessoas que trabalhavam do lado da janela, Fábio. Então, assim, a M-face, metade da face estava em contato com o vidro, a outra não.
Então, pelo vidro passa a radiação UVA, Sim. que ela é principal responsável pelo envelhecimento e a radiação mais profunda que chega até a derme. E a gente viu a diferença de um paciente, das pessoas que recebiam a radiação de um lado e do outro não. Então, o lado que a pessoa trabalhou anos sentada na mesma posição recebendo a radiação envelhecia muito mais que o outro. Então, mostrou quanto o sol, você indiretamente trabalhando, porém, na janela recebendo a radiação UVA. Que bacana, menina, né? impressionante. Muito interessante. A gente, às vezes, não dá muita importância, mas olha a diferença. Esse é outro caso também. Então, a paciente sempre tinha contato só de um lado na radiação e do outro não. Gente, até o olhar, preste atenção no olho, que muda, né? A expressão, a expressão de um modo geral. O olho também, ele muda, né? Eu digo, fica caído. Isso, o globo ocular também. Porque o sol, ele também causa dano. Como ele causa dano na nossa derme, causa dano na região onde tem colágeno. Ele vai deixando esse colágeno mais frouxo. Então, a pele fica uma pele mais flácida. A gente perde elasticidade também. Né, elastose solar que acontece com a radiação solar. Aí a regra da colher de chá, olha que bacana. Então aí eles especificam uma colher de chá, rosto, cabeça e pescoço, dorso, 2 colheres, frente e trás, braços, 1 colher para cada braço e 2 para cada perna. Gente, olha, eu vou pedir para a nossa produção colocar, inclusive, esses slides com essas regras no Instagram do programa Dito e Feito, com os contatos da doutora Beatriz Sauma, porque é de suma importância a prestação de serviço para a comunidade. Ó, são 20 e poucos anos fazendo televisão, nunca que um dermatologista que eu entrevistei falou a respeito dessas regras. Então, acho que é importante a gente disseminar essa informação, que é uma informação de uma maneira bem clara e popular, de todo mundo não errar. E sabe o que é interessante? Que a gente tem visto que a gente fez um cálculo, mais ou menos, à Sociedade, né, Brasileira de Dermatologia, mostrando que essa quantidade, para um adulto médio, 60 quilos, vamos supor, eu aqui, é aproximadamente 30 ml de protetor que você vai gastar. Bárbaro. Então, assim, sim, para estar extremamente protegido, imagina você passar realmente 30 ml. A gente vê que a gente acaba não utilizando a quantidade correta também de proteção solar. Mesmo aplicando, a gente pode achar que estamos super fotoprotegidos, mas a quantidade é importante. Essa conscientização. Além da gente falar dessa proteção externa, através dos fotoprotetores e, enfim, e os fatores que são necessários, existe a proteção também via oral. Vamos falar a respeito dela. Ah, sim, isso é muito bacana, Fábio. Essa fotoproteção oral, gente, eu queria falar com vocês aqui, tem uma manipulação com vários, né, antioxidantes, anti-inflamatórios. O que acontece? A proteção via, né, oral, para a gente ingerir as cápsulas, ela não vai substituir, em primeiro lugar, a fotoproteção tópica, tá? Creme, sprays e nem as roupas. Ela vai atuar como adjuvante. Então, o que seriam essas proteções tópicas? Tá? A gente pode ingerir ou a gente pode também receber na dieta. Então, eu quero falar um pouquinho dessa fórmula aqui, por exemplo, que eu manipulei. Em especial, a gente tem os lactobacilos e os leucotomos. A gente tem piquenogenol, que também atua como antioxidante, anti-inflamatório. Temos o beta-caroteno, que a gente também adquire muito na dieta, né? Os carotenóis, que é rico em pigmento amarelo, vermelho. Vitamina C e E, que são antioxidantes extremamente importantes. Temos a astaxantina, que também age, a luteína e o resveratrol. Isso tudo a gente também encontra na dieta, porém é muito difícil a quantidade ideal para agir como antioxidante, antirradicais livres. Então a gente suplementa, por quê? Porque quando a gente se expõe ao sol, a gente produz radicais livres, né? E antioxidantes. Então isso aqui vai ajudar para o quê? Para diminuir esses antioxidantes, esses radicais livres no organismo e prevenir fotoenvelhecimento, a proteção do nosso DNA contra a inflamação da radiação solar. Então é adjuvante, isso eu quero deixar bem claro, tá? Maravilha. Antes da gente pegar, eu queria que você falasse também a respeito das quantidades necessárias de vitamina D. Para a gente poder ficar assim. Eu fico no sol quanto tempo? 1 hora, 2 horas. Existe algum membro do corpo que absorve mais rápido a vitamina D? Então, existem os membros, que são os ossos mais longos do nosso corpo, né? Fêmur, o braço, as pernas, são os órgãos mais longos. Porém, hoje em dia, a gente tem a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia que não recomenda a gente se expor ao sol para fazer vitamina D. Olha! Porque exatamente isso que eu estava falando agora no começo, no início, que existem os estudos mostrando que a gente morando em São Paulo, tá? A gente morando num país tropical, a gente não tem necessidade de se expor ao sol para fazer vitamina D, gente. Isso
Não é moda, tá? Então, a conscientização que a gente quer passar é sempre proteção solar, dosar primeiramente, que as pessoas esquecem, é saber quanto é a sua vitamina D de referência. E aí, você vai precisar suplementar ou não. Hoje, o ideal é a vitamina D estar no limite de 30, considerado normal. Abaixo de 20 é deficiente, entre 20 e 30 limítrofe. E esse exame a gente faz através de coleta de sangue? A gente faz coleta de sangue através da dosagem de 25 OH vitamina D. E a gente faz só com recomendação médica? Exato, com recomendação médica é o ideal. Então, você tem que saber quanto está a sua vitamina D, tá? Primeiramente. E aí sim, vamos repor e pensar nessa questão de tomar sol para a vitamina D. Mas não há recomendação, todo mundo tem que tomar para fazer vitamina D. Isso daí é um populismo, as pessoas criaram isso, folclore, tá? Que não há essa recomendação. Uma vez uma nutricionista falou para mim, Fábio, você está com deficiência de vitamina D, pega e coloca o braço 10 minutos na beira da janela, se você do seu quarto, que não sei o quê. Eu não vi resultado nisso. Nenhum. Até porque também outra coisa, a gente que é um pouco mais moreno, é mais difícil produzir vitamina D. Demora mais tempo para essa vitamina ser ativada. E a gente sabe que 90% da vitamina D é endógena. Tá? Então, é produzida endogenamente. Então, para a gente saber se realmente a gente precisa se expor, é exame. E mesmo assim, tá? A sociedade não recomenda você se expor para produzir vitamina D. Isso está totalmente errado. Outra coisa que é importante a gente lembrar para o pessoal que está em casa é que a vitamina D, ela traz uma série de benefícios, como até a questão, ajuda na questão da libido, né, e outras coisas mais. Sim, a vitamina D é uma das vitaminas muito importantes para a formação de músculo, de ossos, de hormônio. Na verdade, a vitamina D é um pré-hormônio. Tá? Ele é um pré-hormônio, a gente começa a produção dela, a ativação dela com a radiação ultravioleta na pele, mas depois ela vai passar no fígado, onde vai interagir com o paratormônio, depois é para o rim, para reagir formando colecalciferol, para produzir cálcio, para absorver, né, cálcio no intestino. Então, assim, é complexa essa questão da vitamina D e por isso que é tão importante. A gente sabe que baixa de vitamina D vai levar o quê? Imunidade baixa. Né? Sempre, então, a gente tem que estar sabendo qual é o nível para suplementar. Tá? E, geralmente, suplementar mesmo via oral e com os alimentos ideais. Doutora, após a exposição ao sol, né, nos protegemos tanto com as roupas, com os fotoprotetores, enfim. Qual é a sua recomendação quando a gente chega em casa depois de um banho de cachoeira, de praia, de piscina, enfim? Bom, gente, depois desses usos corretos. O ideal é, primeiramente, sempre se hidratar muito bem, tá? Então, a hidratação é ideal, porque o sol ele vai desidratar também a pele, então muita água, banhos rápidos e mornos e hidratação tópica, tá? Hidratação tópica é muito importante. Eu trouxe aqui para vocês algumas loções multifuncionais, aqui é um exemplo bem bacana que ajuda a hidratação e também atua como anti-aging. E também a gente tem eu trouxe aqui um exemplo muito legal, viu, Fábio? Que mesmo você tendo se exposto ao sol, você pode passar um autobronzeante depois, já que você para não queimar muito e ficar depois com um brilho, com um glow, mais glow na pele. Então, acho legal a gente também ter esses dermocosméticos, então a gente não precisa mais essa coisa, vamos se bronzear, né? Essa coisa que antigamente, lá no século XX, começou com a moda francesa da Coco Chanel, você sabia? Sim. Que ela começou com essa coisa, o bonito é ser bronzeado. Então, gente, vocês podem ir pra praia, tomar cuidado com o sol, chegar em casa, tomar um super banho, hidratar e optar por cremes autobronzeantes, né? Que dá um glow, que vai... Só um pouquinho que você tomou daquele ar praiano já vai dar um toque para você. A gente também tem algumas cápsulas, viu? Muito bacanas de autobronzeador, tá? E que são totalmente... Autobronzeador, isso, com o tempo que a gente vai... Olha que lindo. Lindo, gente. Até dourada é a cápsula. Olha só, essa farmácia arrasa, né? Pois é. Não é? Aproveitar e agradecer para a Karin Trimbolini, que ela é muito bacana, ela que formula isso comigo. Ai, que bacana. A gente tem várias coisas bacanas. Parabéns, viu? Da Fórmula Ativa, as meninas lá também, um beijo para a Patrícia e para a Simone. Então, gente, isso também tem essas opções que são muito legais no verão. Né? Uma coisa que para mim não pode faltar, fale a respeito. Lipstick com fator de proteção também é ótimo. Olha esse, gente, com cor. Tá? É muito... Esse é um batom muito com fácil, proteção, com proteção, né? muito fácil aderência, Mas né? a gente também tem as manteigas de cacau, também com proteção e tudo mais. Sim, pode optar pelo que você preferir. Pelo menos FPS, né, o fator de proteção solar 30, e sempre está reaplicando, porque o lábio é um lugar que também está exposto o tempo inteiro, onde a gente tem muito câncer de boca também, de lábios, tá? Hoje a quantidade, é grande. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, quanto, em média,
tem de registro de câncer no Brasil? Olha, Fábio, pra você ter Uma uma média. ideia, a gente, de todos os cânceres que a gente tem, que é ao torno de 600 mil casos ao ano de câncer, 1/3 é câncer de pele. Então, 200 mil a gente tem câncer de pele, melanoma e não melanoma. Ano. E desses, 8 mil é o terrível melanoma, né? E desses 8 mil que a gente tem, 4 mil vão a óbito. Então, olha que interessante, a cada 3 pacientes com câncer, 1 é câncer de pele. E em faixa de 4 mil pessoas estão indo a óbito pelo câncer de pele, que a gente tem como prevenir, como, né, usando fotoproteção. E outra coisa que eu quero falar também é o tempo de exposição solar, o horário de exposição solar, tá? Então a gente fala que o melhor horário é antes das 10 e depois das 15. Dependendo da localização do Brasil, alguns lugares a gente fala, olha, a partir das 9 até as 16 ainda o sol Tá fortíssimo. a radiação está muito intensa, como é no Nordeste, né? Que depende da altitude, da relação com o Equador, tudo isso. Mas, assim, regra geral da Sociedade Brasileira de Dermatologia, das 10 às 15 horas, tá? Outra coisa interessante que eu queria falar para vocês é que 25% da radiação ultravioleta que a gente leva com a gente tem no período da infância até a adolescência. Então, eu quero conscientizar também os pais que tem que prestar atenção nas crianças. Ah, minha criança brinca todo dia ao ar livre, no parquinho. Gente, está tomando muita radiação. Então, vamos, pelo menos lugares expostos, passar um filtro solar para ajudar, né, essa criança, quando mais velha, o fotoenvelhecimento e a prevenção de câncer, porque os dados mostram que está só aumentando o câncer de pele. Parece que as pessoas não levam a sério, né? Pior essa questão que, do câncer de pele. É uma verdade. É. Beatriz, nós vamos montar aqui, vou puxar para cá. Nós vamos montar rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Falamos bem, deu uma super audiência, está dando, graças a Deus. Vamos montar, então, essa bolsa para a mulherada ir para a praia. Né? E daqui a pouco a gente já fala da fórmula aqui. Vamos lá, então, montar. Vamos pegar então, a bolsa. Vamos lá, gente. Vamos pegar uma bolsa de praia. Só para a gente recapitular, olha só. Ela trouxe uma bolsa lindíssima de praia. Né, a bolsa que você tiver em casa. E aí coloca o quê, Bia? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu colocaria pensando da cabeça ao pé, né? Então, primeira coisa, gente, boné. Boné, chapéu, de preferência com fator de proteção, com fator para ultravioleta, tá? Então, um chapéuzinho. Vamos colocar esse, Fábio? Vamos lá, tá lindo. Depois, uma coisa que ainda não falei para vocês, a proteção do cabelo. Eu trouxe uma opção para vocês de bruma, tá? Bruma capilar. Por que bruma? Porque é uma forma leve e refrescante, né? Esse termo bruma que a gente usa na dermatologia. Então, a gente pode aplicar, ó, gente, a bruma. Olha que delícia, Fábio. Ui. Pronto, pegou no meu óculos, mas tudo bem. Ai, meu Deus, tá embaçando. Ui. Tudo embaçado. Vamos lá. Então, assim, opção bruma, tá? A gente proteger os nossos fios de cabelo é muito interessante, porque o fio também... Muita gente tem tinta... Com a radiação piora, né? Tem química, vai a maioria das pessoas. mudar a coloração do cabelo, que o pigmento do cabelo tem melanina, então tudo isso a gente vê que vai mudando a cor do cabelo. Então, uma proteção para o cabelo. Ok. Tá? Depois vamos passar para cá. Óculos escuro. Perfeito. Tá? Isso daqui já... Com proteção, né? Com as lentes com proteção UV, que é fundamental, a gente já falou aqui no nosso programa. Vamos pensar na parte dos lábios, tá? Boca. Ok. Vamos pegar o protetor físico, se você não gosta de cor, a gente tem, né, a proteção sem cor. Eu também não falei ainda, mas a gente tem a proteção, os tipos de protetores, Fábio, com cor. Acho que a mulherada gosta mais, né? Que é o protetor químico, tá, gente? Olha, com cor. É muito bom porque ele vai proteger também aqueles pacientes que têm melasma, que faz sarda. Isso aqui, o que acontece? Ele absorve o calor e dispersa, quando o protetor é chamado de protetor químico. E esses são manipulados? São manipulados. Tá. Ó, cheirosinho, não tem como não usar, olha, Fábio. Olha delícia. Que bonito. Todos esses produtos são da fórmula ativa? São, esses daqui são manipulados, os manipulados. Tá? Então, FPS no mínimo 30. Depois, a gente pode já começar a pensar, né? Agora estamos no verão, pensar para você que sempre está na praia, usar o seu protetor oral, não precisa levar, mas tomar, né? Vai aqui, não vai aqui. Bom, as luvinhas, super importantes que a gente falou, e obviamente você vai optar, né? Pode ir com o seu biquíni normal e de repente colocar o maiô por cima enquanto está caminhando. Vamos colocar o maiô, Fábio? Vamos colocar lá o maiô. Vamos colocar o maiô, esse daqui é super legal, ele tem dupla face, né? Super bacana, protege bem o dorso também. Vamos aplicar também o protetor solar, obviamente, né? E isso daqui vai apenas adjuvante, né? E a gente pode ter uma saidinha também com fator de proteção. Maravilhosa. Olha que leve o tecido também, ó.
Então, nossa. Então, assim, olha, gente, essa bolsinha é básica, né? Não é? Basiquíssima. Agora, uma coisa que faltou, sabe o que? É garrafinha de água. Sem dúvida. Hidratação sempre, porque para manter a pele hidratada, né? As o pessoas sol, o falam calor, sempre 2 litros de água por no dia. mínimo, né? No É o mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Aí também vai depender de cada organismo também se precisa de Sim, 3 ou mais. sim, né? mas o mínimo- E a dieta que a pessoa faz. A Se é uma dieta. dieta mais seca, precisa de mais água, mais Sim, líquido. E sim. quando a gente fala de líquido, não é refrigerante, não é cerveja. É água. Água, gente. Não é caipirinha que a gente gosta, mas tem que tomar. Às vezes tem que ter, né? Não é, tem que, a gente Tem. não é de ferro. É lógico. Mas é importante que realmente você tomou um drink, tome 1 ou 2 copos de água. Né? A cada drink que você toma, a cada cerveja que você toma, para você fazer essa hidratação nas células e você manter sempre o seu corpo trabalhando a seu favor. Você trouxe uma bolsa aqui para a gente presentear eu um telespectador, não é isso? Vou passar para cá essa Vamos daqui lá, bonita, gente, ó. então, Linda essa bolsa, lindíssima. aqui a gente vai colocando os produtos. Ih, já coloquei um monte lá, Mas né? só para a gente ilustrar, olha, quem entrar na nossa rede social, programa Dito e Feito, programa Dito e Feito, pode colocar na tela, por favor, diretor, vai receber um kit com os produtos aqui oferecido gentilmente, olha, pela Fórmula Ativa, deixa eu colocar aqui, ó, é uma sacola com produtos, todos com fotoproteção, são produtos manipulados, todos de acordo com a doutora Beatriz Sauma, que é dermatologista. Isso é importante, né? Sim, muito importante, Fábio. A gente tem que usar esses produtos, né, no pré, usando o filtro solar, e o pós na hidratação. Acho que vai ajudar bastante vocês já começar a ter uma rotina mais saudável, fazendo prevenção contra o fotoenvelhecimento, contra o câncer de pele. Lembrando que a Fórmula Ativa, ela trabalha com ousadia no empreendedorismo, resulta na concretização de objetivo, a construção de uma farmácia modelo e um novo conceito em farmácia de manipulação, num prédio de 1.000 metros quadrados, situado à Rua Funchal, bairro Nobre da Vila Olímpia. Profissionais das áreas de arquitetura e construção civil desenvolveram um projeto de design moderno que une tecnologia e inovação ao universo farmacêutico magistral, levando a Fórmula Ativa a se tornar referência entre as farmácias de manipulação em São Paulo. E você, nosso telespectador, que seguir as regrinhas lá, seguir a doutora Beatriz Sauma, o programa de ter feito a Rede América vai concorrer na próxima participação da doutora Beatriz Sauma, daqui uns 15, 20 dias, a um kit de produtos com fotoproteção. Certo? Certo, ótimo. Quero agradecer demais a presença da doutora Beatriz Sauma, que é dermatologista e especialista em medicina capilar, tricologia clínica e transplante capilar, membro titular da Sociedade Brasileira... Oi? Está errado aqui? Não, é membro titular da Sociedade Membro Brasileira... titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Né? Agora, deixa eu aproveitar, a produção está me informando... você pode seguir, inclusive, a Fórmula Ativa, lá no Instagram. Fórmula Ativa e também Beatriz Sauma. Beatriz Sauma. A produção está me informando, tem um admirador que mandou alguma coisa aqui pra gente. Quem que é? Deixa eu ver, vamos ver. Tem alguma coisa? Pode trazer aqui, que eu não estou vendo. Tem aqui um admirador. Olha só. Entrou. Pode entrar, chega aqui. Olha só. Participação. Aí, ó. Vem pra cá, pode ficar aqui perto. Vem pra cá, Beatriz. Deixa eu puxar aqui a nossa mesinha. Aqui, tudo bem, meu querido? Tudo bom, meu amigo? Aqui, este daqui que está sempre cozinhando o nosso programa é o empresário e administrador, né, o Hamilton Viterbo, que é esposo da doutora Beatriz Sauma, que sempre está assistindo o nosso programa, e eu convidei para que viesse aqui. Fez essa homenagem, uma coisa maravilhosa, obrigada, não é? Fábio, também. Eu é que agradeço. Obrigada. Pode ficar aqui, que você já fica aqui, encerra. Já encerramos aqui? Vamos encerrar que aqui. ótimo. Obrigado, doutora Beatriz Sauma. Obrigada, tudo de bom, Fábio, viu? Pelo convite, Obrigado, eu que foi agradeço. muito especial estar aqui Obrigado, com vocês. Hamilton, obrigado. Felicidades ao casal. Obrigada. Aproveito, vou lhe dar Coloca essa bolsa na para vocês bolsa. irem para a Bertioga. Bertioga não. Vambora, aqui, ó. Já vão para a praia. Vamos pra praia já, Obrigado, tá podem ir ótimo. por lá. Obrigado Obrigada. mesmo. Valeu, Tchau. obrigado. Tchau, tudo de bom, até breve. É assim, ao vivo, gente, acontece essas coisas. É assim que é gostoso, né? Quero agradecer demais, mais uma vez, a Fórmula Ativa, farmácia de manipulação. Participe, veja aí nas regras do nosso programa, para que você... Eu estou em qual? Na 1 ou na 3, me fala? Aqui, obrigado. Aí eu estou na... Aí...
Opa, deixa eu me concentrar. Deixa eu agradecer mais uma vez a Fórmula Ativa por ter enviado aqui esses produtos para o sorteio no nosso programa. 3h59, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.